A TPM, tensão pré-menstrual, não é uma frescura da mulher. Há casos em que a intensidade é tão grande que impossibilita o trabalho, o estudo, o lazer e afeta os relacionamentos. Felizmente, hoje em dia, os casos graves podem e devem ser tratados, o que ajuda a recuperar a qualidade de vida feminina. A chamada tensão pré-menstrual ou síndrome pré-menstrual pode ocorrer em qualquer idade e é mais frequente do que se imagina. Normalmente a TPM atinge todas as mulheres. Mais de 80% das mulheres que menstruam entre a menarca e a última menstruação, a menopausa, então desde a primeira até a última menstruação, 80% das mulheres são acometidas de tensão pré-menstrual. Mas a partir dos 30 anos de idade, com um pico máximo dos 35 até os 40 anos de idade, é a fase que a mulher mais sofre dessa patologia. Eu sofro de TPM desde os 11 anos, que foi a primeira vez que eu fiquei menstruada. Há muito tempo já. Essas mulheres, em geral, trabalham fora, nas grandes cidades, como indica uma pesquisa nacional realizada pela Unicamp, Universidade Estadual de Campinas. Elas têm múltiplas funções e passam a ter mais estresse físico e emocional. Isso nos dá o título de campeões mundiais da tensão pré-menstrual. No Japão, para você ter uma ideia, 28% das mulheres têm TPM. Nos Estados Unidos, 26%. O porquê dessa alta incidência de tensão pré-menstrual no Brasil? Provavelmente porque as mulheres aqui são mais acometidas às responsabilidades de casa do que em outros países. A TPM está intimamente relacionada ao ciclo menstrual da mulher. Portanto, é uma problemática exclusiva do universo feminino. O ciclo menstrual acontece em duas fases. Fase folicular ou estrogênica, que começa com a menstruação. Fase lútea ou progestacional, que envolve a ovulação e quando a mulher pode ter os sintomas da TPM. Dentre os hormônios estão envolvidos principalmente o estrogênio e a progesterona, que interferem, por exemplo, na produção de uma substância feita pelas células nervosas chamada serotonina, que é a responsável pela sensação de bem-estar e de alegria. Quando os níveis desses hormônios começam a diminuir dias antes da menstruação, também diminui a produção de endorfinas, um tipo de substância analgésica que também causa bem-estar. E é nessa fase em que alguns sintomas podem aparecer como ansiedade, cólicas abdominais, tensão, dor de cabeça, entre outros. Cansaço, dores nas pernas, irritação. A primeira e grande teoria está relacionada com os hormônios femininos, o estrogênio e a progesterona. Haveria interferência desses hormônios, sobretudo da progesterona, numa série de funções no sistema nervoso central que poderiam levar a TPM. Há também outras hipóteses, outras teorias, como a de substâncias, de neurotransmissores, muito ligado com o estado psicológico, distúrbios psicológicos. E até vitaminas também são aventadas. Os sintomas são tantos que os especialistas acreditam que são, de fato, diversas as causas que podem levar a quadros de TPM. Um dos fatores muito hoje em voga é o cortisol. Quando o cortisol aumenta o nível de estresse, ele compete com a progesterona a nível de receptores de progesterona e faz com que a mulher que tem o cortisol aumentado, são as mulheres mais estressadas, elas acabam tendo menos progesterona nos seus receptores e acabam piorando dessa tensão pré-menstrual. Então você quer melhorar da sua TPM, você tem que diminuir o seu nível de cortisol. E é muito importante que a mulher conheça bem o que ocorre no ciclo menstrual, que começa no primeiro dia da menstruação, quando também é iniciado o amadurecimento do óvulo. E o ciclo termina no último dia antes da menstruação seguinte, quando não acontece a gravidez. Em geral, o tempo de duração da TPM é o início ao redor de uma semana antes da menstruação e os sintomas vão todos embora 2, 3 dias depois do começo da menstruação, do primeiro dia de sangue vermelho. A TPM é considerada pela Organização Mundial da Saúde como uma síndrome, pois envolve um conjunto de aspectos e sintomas físicos e emocionais. O problema é que o conjunto de sinais e sintomas pode chegar a 150 diferentes sensações, e muitas delas
podem afetar diretamente a qualidade de vida da mulher. Atrapalha bastante, né? Porque não tem um ânimo, não tem vontade de sair, né? Atrapalha muito. Quando esses sintomas são menos intensos, que não, em geral, perturbam as atividades rotineiras da mulher, eles são chamados de molímia menstrual, que seria uma forma mais leve da TPM, da tensão pré-menstrual. Esses sintomas, muitas vezes, só são detectados quando o ginecologista pergunta sobre eles durante a consulta ginecológica. Já quando os sintomas são muito intensos, impedindo que a mulher realize suas atividades habituais, tanto domiciliares quanto profissionais, por vezes até fazendo com que ela fique em casa, em repouso domiciliar, eles caracterizam, aí sim, a TPM ou tensão pré-menstrual. E tem um grupo um pouco menor, ao redor de 8% até 10%, que tem a forma grave da TPM. Essa sim, a TPM, atrapalha muito o dia a dia e a qualidade de vida. Entretanto, não raras vezes, a mulher que sofre de TPM é mal compreendida. É comum colegas de trabalho ou da escola julgarem erroneamente a mulher nesse período. E pode haver gozações, acusações ou descaso. Então, assim, já aconteceu, por exemplo, de na faculdade eu tá com uma super TPM, assim, tá naqueles dias horríveis, você tá meio tonta, aí tá num ambiente fechado, tá calor, você tá irritada e você fala, nossa, eu tô passando mal, preciso sentar. Ih, é frescura, cala a boca, esse é um negócio que as mulheres inventaram para ficar enganando os namorados, sabe? Eu acho mais importante a mulher saber que isso não deve ser encarado como uma frescura, como motivo de deboche, né? de piada masculina. Isso aí é uma alteração séria, importante. Isso, síndrome pré-menstrual pode destruir casamento, pode destruir amizade, pode fazer você perder o seu trabalho. Você pode você pode ter dificuldades em educação dos seus filhos, então deve ser encarado com seriedade. Então procure o médico para uma orientação. O desconhecimento e o julgamento equivocado social acaba muitas vezes levando a mulher a sentir-se culpada, além de prejudicar relacionamentos. Eu já respondo mais grossa, E aí, não sei, se ele não está num dia bom, se ele não está num dia que ele vai parar e pensar, não, ela está de TPM, vamos compreender, né, que é difícil fazer isso. Então, aí ele já responde e aí pronto, aí é um motivo para gerar um atrito maior e causar uma discussão. Isso acontece. No geral a gente acaba brigando se eu não tô de bom humor. Se eu não tô com paciência com ela. Aí se eu tô de mau humor, ela já vem grossa e eu respondo. Aí a gente briga. E a gente acaba brigando. Os principais sintomas da TPM podem ser classificados em grupos para facilitar a compreensão. Os sintomas da TPM, eles são divididos em dois grandes grupos. Então, o grupo dos sintomas físicos, que é a dor de cabeça, inchaço na mão, inchaço nas pernas, às vezes sensação de cólica. E sintomas emocionais, alteração de humor, depressão, braveza, irritabilidade. A mulher não precisa ter um só sintoma. Na verdade, a maioria tem os dois tipos de sintomas juntos. Então, não é que a mulher só sofre emocionalmente, ela sofre emocionalmente e fisicamente no período da TPM. Os mais de 150 sintomas podem variar de uma mulher para outra e, inclusive, de um ciclo para outro na mesma mulher. Dentre os sintomas físicos da tensão pré-menstrual, podemos destacar gastrointestinais, dores abdominais, inchaço, constipação, náusea, vômito, etc. Sintomas neurológicos, dor de cabeça, tontura, desmaio, irritabilidade, contrações musculares, etc. Há ainda os sintomas dermatológicos, acne, coceira na pele, etc. E podem ainda ocorrer dor nas mamas, mudança no apetite, ondas de calor, insônia ou sonolência, cansaço, além de retenção de líquidos. Então nós temos o ganho de peso, que é uma queixa comum da mulher no período pré-menstrual, com a síndrome pré-menstrual.
a TPM, a diminuição da diurese, ela passa a urinar menos, dores nos membros inferiores, até a cefaleia, a dor de cabeça poderia estar relacionada com retenção hídrica no sistema nervoso central, entre outros. Nós assinalaríamos também, que são mais raros, mais importantes, são sintomas alérgicos, manifestações alérgicas, como rinite, urticária, sinusite. Alguns desses sintomas podem ocorrer nesse período também. Na observação da ocorrência de sintomas da TPM, estudos indicam que 5% das mulheres são acometidas somente por sintomas físicos. 30% delas sofrem apenas de sintomas emocionais. Porém, a maioria, 65% das mulheres, relatam sentir tanto sintomas físicos quanto emocionais. Vale, portanto, vermos mais detalhes sobre alguns dos principais sintomas emocionais. Irritabilidade, sensação de culpa, dificuldade de concentração, choro frequente, humor difícil, emoção à flor da pele. A mulher acometida por TPM também pode apresentar depressão, agressividade, ansiedade, entre outros sintomas. Eu fico super irritada, tipo, eu choro fácil, eu fico com... Assim, o humor varia muito, entendeu? Então, agora eu posso estar conversando com você e tá dando risada, e daqui a 5 minutos eu posso estar chorando. Basicamente isso. É também comum a mulher com TPM sentir uma vontade fora do comum de comer doce e diminuir ou aumentar o desejo sexual. É fundamental termos clareza de que há uma série de casos em que os sintomas extrapolam os limites da mulher. A síndrome disfórica pré-menstrual é a forma grave da TPM. Então, o que diferencia a síndrome disfórica da TPM? A intensidade dos sintomas. Então, aquela mulher que ela não fica só triste, mas ela fica em casa, trancada, muito deprimida. Não é só que tem um pouco de inchaço nas mamas, mas não consegue nem tocar nas mamas. Isso incomoda muito. Então, a síndrome disfórica é aquela condição em que a TPM afeta muito a qualidade de vida e o dia a dia dessa mulher. E eu chorava demais e era uma coisa insustentável. E depois começou a vir a depressão, né? Aí eu queria ficar trancada no quarto, eu me trancava, avisava minha filha para que não deixasse ninguém entrar, e se alguém me procurasse, eu não estava em casa. É na avaliação médica criteriosa que o diagnóstico da TPM é realizado. Então, a TPM não deve ser confundida, por exemplo, com uma pessoa que tem depressão, ou uma pessoa que tem uma displasia mamária, ou uma pessoa que tem um cisto no ovário, uma dor abdominal. E como que nós diferenciamos? Com a característica dos sintomas. Os sintomas aparecem antes da menstruação, mas com a menstruação desaparece por completo. Se não desaparecer por completo durante a menstruação, é porque é outra coisa e não síndrome pré-menstrual. O relato da mulher é fundamental. Por isso, ela pode ir anotando por 2 ou 3 meses os principais sintomas para não esquecer nenhum detalhe importante. Em muitas mulheres, a TPM afeta a qualidade de vida. O que é isso? Piora o relacionamento em casa, na escola, com o parceiro, no trabalho. Muitas pessoas perdem dias de trabalho por causa da TPM, brigam sem quererem brigar. Então, é muito claro a influência da TPM no dia a dia de mulheres, no dia a dia de homens e exatamente afetando a qualidade de vida. Até que chegou ao ponto dele pedir que se eu não fosse procurar um tratamento, que nós íamos nos separar. Um quadro da síndrome pré-menstrual pode também se intensificar por uma série de fatores associados ao universo da vida da mulher. Vamos ver um alerta. Alguns fatores podem desencadear ou agravar a sintomatologia que ocorre na tensão pré-menstrual. Eu assinalaria entre eles hábitos inadequados de vida, como, por exemplo, falta de atividade física, certos vícios, como o uso excessivo de álcool, de cafeína, de determinados alimentos e também o uso de drogas ilícitas. Então, essas atitudes realmente podem prejudicar e muito a TPM.
Agora vamos conhecer um pouco mais sobre algumas das principais abordagens para tratar a TPM. Então, depende muito do tipo de TPM. Se for aquela TPM leve, só com uma orientação básica na alimentação e uma orientação quanto à atividade física, isso vai fazer com que a mulher melhore muito da síndrome pré-menstrual. Mas aquela média e aquela grave, aquela TPM disfórica, a síndrome pré-menstrual disfórica, essa sim precisa de um acompanhamento médico e só com medicamento que ela vai sair desse quadro. O tratamento depende da sintomatologia. Por exemplo, se os sintomas são principalmente da esfera neuropsíquica, nós temos que usar medicamentos que atendam essa especificidade. Por exemplo, o uso de antidepressivos e de alguns ansiolíticos. Se está ligado à retenção de líquido, nós podemos utilizar diuréticos, substâncias, seja medicamentosas ou não, que promovam a maior eliminação de líquido. Com os avanços na medicina, há cada dia mais abordagens para tratar a TPM de forma eficaz e segura. Existem várias alternativas, basicamente em termos de medicamentos aprovados para tratamento da TPM ou até da síndrome disfórica, que é aquela forma mais grave. Existem pílulas anticoncepcionais orais, que são feitos exatamente para aliviar os sintomas da TPM. As pílulas anticoncepcionais com baixa dosagem de hormônio também têm ajudado a prevenir e a aliviar os sintomas da TPM. Para um tratamento da tensão pré-menstrual, você pode utilizar qualquer método contraceptivo hormonal, por exemplo, pode melhorar muito a tensão pré-menstrual. Porque o método contraceptivo hormonal, e dependendo do método, a pílula anticoncepcional, por exemplo, ela vai evitar que a mulher faça aquelas flutuações hormonais. Evitando essas flutuações hormonais, vai evitar então aquele desequilíbrio que acontece nos neurotransmissores. Existem casos que nós precisamos entrar com alguns antidepressivos. Os antidepressivos também melhoram esse desequilíbrio entre os neurotransmissores. Então, você precisa sempre, se está sofrendo, se você está vendo que a sua qualidade de vida está diminuindo por causa da tensão pré-menstrual, você precisa saber que existe tratamento específico para essa patologia. Vale ainda destacar mais algumas medidas que, segundo os especialistas, ajudam a melhorar o bem-estar geral da mulher acometida pela síndrome pré-menstrual e que, aliás, vale para a vida de todos nós. Então, exercício e atividade física também é fundamental. Então, exercício aeróbico, aquele que de preferência você sue, termine também relaxada, mais tranquila e que te faça bem. O exercício vai melhorar a autoestima, vai melhorar o condicionamento, melhora o humor, diminui dor para quem tem cólica. Então, o exercício é